E o Thiago, você foi falando, né, de quando você se dá bem, você tem um bom resultado numa Olimpíada Nacional, você muitas vezes ali é o caminho, é a porta de entrada para uma Olimpíada Internacional, que eu imagino que foi o que aconteceu com você em relação aí para a Malásia. E aí eu fiquei muito curiosa, né? Por dois motivos, gente. Primeiro, assim, deixa eu contar para vocês. O Thiago, ele é aluno da FastPass Idiomas. Eu vou deixar o link aqui da FastPass também na descrição do vídeo. E sempre muito brilhante, sempre muito independente no seu aprendizado. E, logicamente, lá você precisou se comunicar em inglês. Então, vamos puxar um pouquinho para o inglês também, gente, que aí já é uma outra questão, né, no nosso preparo como aluno, para a profissão, para o que você almeja alcançar. Então, me conta assim, como é que foi sua trajetória da aprendizagem do inglês? Né? E como saber inglês contribuiu ou tem contribuído para o seu sucesso acadêmico. A gente vai puxar um pouquinho para o inglês, gente, e depois ele também vai contar, junto aí você pode contar o que você quiser, como é que foi lá na Malásia, que eu acho que o pessoal também está muito interessado em saber. Mas conta como é que foi sua trajetória com o inglês, como que o inglês te ajuda e essa experiência na Malásia usando o inglês. Com certeza, vamos lá. Eu entrei no curso de inglês, comecei a fazer curso de inglês, eu acho que foi também em 2021, se eu não estou enganado, se me corrija se estiver errado, mas antes eu só estudava inglês pelo meu colégio, porém, assim, meus pais também me incentivaram a fazer o curso de inglês, porque é uma coisa muito importante para a vida e para vários quesitos. O que acontece, né? Quando eu fui para a Malásia, fazer essa Olimpíada lá na Malásia, eu tive que me comunicar com as pessoas enfim, na rua, nos quiosques, nos restaurantes, nos hotéis, em inglês. Eu tinha que ali desenrolar o inglês, conversar com o pessoal, e também para eu conhecer as pessoas novas e bater papo, conversar com as pessoas, para conhecer as pessoas mesmo, né? Para, enfim, fazer novos amigos e tudo mais. E além disso, a Olimpíada em si era toda em inglês, né? Na verdade, era ou em inglês, ou em chinês, ou em cantonês. Mas eu não sei chinês, não sei cantonês, então eu tive que fazer inglês. E, enfim, saber inglês é uma coisa muito importante. E assim, você pode pensar, poxa, mas é uma coisa tão específica agora, né, Thiago? Pô, tu foi pra Malásia, né? Eu não, pô, não dá só pra Malásia que serve. Mas não, aqui no Brasil mesmo é uma coisa muito importante. Hoje em dia, falando um pouco mais aí de, enfim, de Olimpíadas e tudo mais, hoje a gente encontra muito conteúdo na internet que é traduzido, que professores traduziram e tudo mais. Mas existe muita coisa também na internet que está em inglês, em que você pode estudar e pode, enfim, conseguir pegar conteúdo em inglês. Em matemática, em química e em física, você encontra coisas muito boas em português. Mas, por exemplo, você vai fazer estudar uma coisa de informática, pode ser que acabe você precisando ler ali um manual em inglês, por exemplo, entender alguma coisa em inglês. Para a questão de estudo é muito importante. Na faculdade também isso acontece muito, de você ter que ler algum artigo em inglês, ter que ler alguma coisa, entender um pouco mais de inglês, porque, querendo ou não, o inglês é a língua principal, onde o conteúdo acadêmico mundial é produzido. Então, uma hora ou outra você vai precisar ler alguma coisa em inglês, entender alguma coisa em inglês para conseguir estudar e, enfim, seja lá qual for o seu objetivo, seja lá qual for o contexto, você vai acabar precisando do inglês. A minha trajetória no inglês, como eu falei, começou ali em 2021, que eu comecei a fazer o curso realmente com a FastPass, comecei a estudar mais inglês, e, enfim, é sempre muito diferente estudar uma nova língua, até porque eu nunca tive uma grande facilidade com linguagens, a minha área mesmo sempre foi mais para exatas, então linguagem sempre foi uma questãozinha ali um pouco mais complicada, que eu tinha que me dedicar um pouco mais para tentar entender, mas ao longo do tempo você vai estudando, se dedica ali pô, um pouquinho de tempo ali cada semana, cada dia, você vai pesquisando coisa em inglês, você troca as informações do seu celular e bota em inglês, do seu computador e bota para inglês, assiste alguma coisa ou outra na televisão que seja em inglês, e você vai aprendendo, vai se acostumando mais e vai evoluindo. Porque o inglês é muito mais também do que só regra gramatical, do que, sei lá, você estudar ali como é que faz como é que bota o nomentativo, seja lá o que seja, sabe? É sobre você entender o mundo do inglês, como as coisas são faladas, e isso você vai pegando muito ouvindo música, assistindo filme e tudo mais. E aí minha trajetória foi basicamente essa. Fui estudando inglês com a FastPass, ao mesmo tempo vendo coisas em inglês, escutando coisas em inglês e aproveitando as oportunidades que tinha disponíveis de aprender inglês por aí, de ouvir coisas em inglês, de participar de coisas em inglês.
e aos poucos caminhando para evoluir cada vez mais no inglês, até um ponto que eu conseguisse me comunicar melhor, o que foi essencial, né, na Malásia, para conseguir me comunicar com as pessoas. Na verdade, tem uma história até interessante que, enfim, eu sou uma pessoa também que gosta muito de história. Eu gosto de falar sobre história, sobre geografia, enfim, geopolítica, por exemplo. Mais como um hobby, sim, nada demais. E aí eu queria muito conversar sobre um pouco sobre isso lá na Malásia, né? Que tem umas questões geopolíticas envolvidas que eu não vou entrar aqui ao caso, mas eu queria muito conversar com as pessoas para entender o que elas pensavam sobre aquela situação, por pura curiosidade mesmo, nada demais. E aí eu tinha ficado um pouco receoso, poxa, como é que eu vou falar sobre isso em inglês, né? Uma coisa meio estranha, mas acabou que cheguei lá e consegui desenrolar ali. Claro, não foi uma coisa perfeita, né? Não era mega fluente naquela época, mas eu consegui desenrolar ali o inglês, a pessoa conseguia me entender e responder, eu conseguia entender a resposta dela. Então, assim, foi uma coisa assim que realmente não é, nossa, tão importante, não era uma coisa essencial que, nossa, eu ia morrer se eu não soubesse. Mas eu queria saber e eu consegui aproveitar lá a oportunidade para entender um pouco mais, sabe? Conhecer um pouco mais. Então, além de só questões práticas do inglês, é muito legal você saber para coisas mais banais que você gosta, que você curta, entender uma letra de música que você gosta muito. Nossa, eu sou viciado na música aí da Taylor Swift, por exemplo, da Beyoncé, eu quero entender melhor o que ela está falando. Poxa, é muito legal você ouvir e refletir, caraca, essa que é a letra, né? Isso que tá querendo dizer. Você entendeu o contexto daquilo. Ou, poxa, estou assistindo um filme, mas a dublagem brasileira é muito boa, mas eu queria ver a dublagem original para saber como é que eles estão falando originalmente, eu quero ver o sotaque da pessoa, e você ouvir lá o filme em inglês e entender, caramba, então é isso que estão falando, essa é a piada original no inglês, né, que traduzindo a piada de um outro jeito, essa é a piada original, é bem legal. E tudo isso para questões práticas e questões mais banais do dia a dia. É muito importante você saber inglês, porque realmente ajuda muito. É sempre muito legal, é muito bom você ver que você está conseguindo entender melhor essa questão do inglês. Você se sente feliz com isso, sabe? É claro que é uma caminhada de anos, você não vai do dia para a noite aprender, você vai demorar ali 1, 2 anos para conseguir, enfim. E depende da pessoa, claro, tem gente que tem mais facilidade, consegue pegar, depende do seu tempo também de dedicação para isso, quanto tempo você consegue dedicar, porque nem sempre a gente consegue, parte do dia a dia, dedicar a estudar aquilo, e não tem problema nenhum se você demorar mais tempo para conseguir concluir, até porque cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua vida, e cada um sabe o que é melhor para você. Mas é muito legal depois de um tempo, depois de 1, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo for, você parar e falar, nossa, deu tudo certo, né? Olhando para o passado, olhando há 3 anos atrás, nossa, eu sabia pouquíssima coisa, hoje em dia eu consigo conversar bem. Isso é muito legal. E, inclusive, na Malásia, eu fiz uns amigos, enfim, de outros países, que até hoje eu converso com uma amiga minha lá de Hong Kong, outra do Cazaquistão, e a gente conversa em inglês, fala alguma coisa ou outra em inglês de vez em quando, e, pô, isso é muito legal, você conhece outras pessoas e fazer amigos de outros lugares, sabe? E graças ao inglês você acaba obtendo essa chance. Enfim, é muito bom estudar inglês. Eu sou suspeita, né, como professora de inglês, coordenando o trabalho da FastPass Idiomas, mas eu sempre digo que para nós, né, não, cujos países não falam a língua inglesa, nós não falantes, né, nativos da língua inglesa, o inglês ele abre portas, mais portas que a gente nem enxerga que existem se a gente não sabe inglês. Então, às vezes a gente pensa, abre portas, mas às vezes você nem sabe que aquela porta existe e é quando você sabe o inglês que você consegue ver isso acontecendo de fato na sua vida, como aconteceu com você, porque além do resultado que você é tido de excelência, você foi convidado para a Malásia porque você sabia inglês. De outra forma, você talvez não conseguiria nem fazer a prova lá, né? Então, isso é algo para deixar aqui. E acho que você já falou bastante, mas assim, eu queria saber, né, já, sobre o seu olhar, né? Porque eu, como professora, é fácil eu falar, poxa, estudo inglês, ela lá abre portas. Para quem ainda está em dúvida, né? Então, pessoal, você está em dúvida se deve aprender inglês. O que que você pode dizer para essa pessoa que está em dúvida, estuda inglês ou não? Você já disse um pouquinho com a tua experiência, mas o que que você diria objetivamente para essas pessoas? Objetivamente, eu falaria, cara, estuda inglês. Independentemente se você acha que vai ser útil agora ou não, estuda, porque com certeza vai ser útil e em algum momento vai abrir uma porta nova para você. E, enfim, destacando assim que nem sempre também a gente tem condição de pagar por um curso ou de, enfim, dedicar, como eu falei, mais tempo, mas estudar inglês não é só também fazer curso, não é só fazer prova,
né, sobre um dia a dia mesmo. Você se desafiar, pesquisar na internet alguma coisa em inglês para entender, fazer lá o Duolingo rapidinho, isso tudo vai acabar auxiliando. Então, se está na dúvida, cara, estuda um pouco de inglês, entenda um pouco mais de inglês ali, descubra um pouco mais do inglês, que vai ser importante tanto academicamente quanto profissionalmente, com oportunidades diversas, e vai que você vai fazer uma viagem lá para os Estados Unidos e quer pedir um hambúrguer e você não sabe como fazer, né? A gente vai passar fome, tem que pedir um hambúrguer. Então, estuda inglês, é sempre muito importante. E aí, ele está recebendo um cachê, mentira. Mas assim, eu sou bem suspeita. Então, pessoal, vou deixar aqui, como eu já falei para vocês, o link, né, de acesso para a FastPass. E a gente vai deixar duas coisas para quem está assistindo o vídeo até agora. O primeiro é que vai ter um cupom de desconto para quem está iniciando. Estou do zero, quero fazer inglês, e como disse o Thiago, às vezes a questão financeira pesa, mas se a gente tiver um cupom, uma bolsa parcial, já ajuda. Então, vou deixar aqui na descrição o link e já o cupom que você pode utilizar, tá? Segunda coisa, se você já tem um nível de inglês e quer conhecer o seu nível, você não está do zero, quer conhecer, também vou deixar aqui um link para você marcar uma entrevista de nivelamento. Então, de repente, você já está no nível de conversação. Eu tenho um grupo do qual o Thiago faz parte também. E a gente vai ver o seu nível direitinho e te encaminhar, tá ok? Então fica aqui, já fez o jabá, tá? Não é patrocínio FastPass, mas a gente agradece, né, o Thiago.